Fala galera, aqui quem fala é o professor Leonardo Andrade, professor de Hardware, Games, Informática e Gestão Empresarial da unidade ADEMA da Evolutime. Hoje nós vamos dar seguimento aí nas nossas aulas do conteúdo de informática. E o tema abordado, o módulo que vai ser abordado agora seria o design editorial, né? E nós vamos introduzir o módulo hoje, né? Falar um pouquinho sobre o que é design editorial e quais seriam os programas que nós vamos estar vendo, ou qual seria o programa principal. Porém, devido a essa quarentena, eu tive que fazer uma adaptação do módulo, então para que vocês consigam realizar e aproveitar também do conteúdo aplicado na casa de vocês, beleza? Então vamos começar falando sobre o que é design editorial. Bom, é o seguinte, se você publica algum conteúdo regularmente e está sempre procurando novas maneiras de diagramar, né? Ou seja, alinhar o conteúdo ali e tal, então deve ter uma ideia do que é o design editorial. Afinal, o conceito dele está intimamente ligado a uma série de princípios com os quais os editores já estão familiarizados. Por exemplo, criação de layouts atraentes, otimização do espaço da página e a escolha da fonte e integração da imagem com a escrita. Ou seja, quando a gente fala de design editorial, é a junção de tudo isso. É a criação de uma página com a valorização dos objetos, né, daquilo que vai ser colocado dentro da página de uma forma atraente, a otimização do espaço também para evitar... como é que eu consigo colocar muita informação dentro de uma mesma página de uma forma que fique claro, não fique poluído, né? Então isso faz parte também do design editorial. A escolha da fonte, não usar uma fonte qualquer, uma fonte de qualquer forma, né? E a integração também da imagem com a escrita, né? Como que eu consigo linkar essas duas coisas? Então assim, qual que é a importância do design editorial? Bom, a identidade visual é o conjunto de elementos que formam a imagem da sua marca, certo? Então, não é apenas um logotipo bonito, ela deve ser uma expressão de todos os ideais da empresa e o que ela representa. Quando bem montada, se torna um fator que agrega valor ao status, um dos aspectos mais importantes na hora de analisar como sua persona vê a mensagem que você está tentando passar. Então é o seguinte, o design editorial ele vai ser importante não simplesmente na venda de uma marca ou de um produto, ele também vai ser importante na venda de uma ideia. Então, que tipo de ideia você está querendo transmitir com aquele seu logotipo, ou com aquele seu cartaz, ou com aquele folheto que você desenvolveu? Se você está tentando vender um produto, obviamente, ou é bem provável que a ideia que você quer transmitir é que o cliente ele necessita, ele precisa daquele produto, ele precisa comprar. Às vezes ele não precisa de fato, mas você quer vender a ideia de que ele precisa daquilo, de que ele precisa comprar aquilo o mais breve possível. Ou se a ideia é de uma ideia, de um ideal, né, no caso, você tem que fazer realmente as pessoas acreditarem que aquele ideal é o correto, né? Vou dar um exemplo. Vamos supor que você trabalhasse em uma empresa que cuida do meio ambiente. Então, o design editorial ele vai cuidar para que as pessoas, ou o máximo de pessoas possível, fique por dentro do tipo de desenvolvimento, do tipo de trabalho que a empresa ela realiza e fazer também com que mais pessoas sejam agregadas naquele mesmo tipo de ideal, né? Para que assim eles possam estar atingindo aí os seus objetivos, né? Bom, quais são os passos ou como nós podemos elaborar um projeto aí em design editorial? Bom, em primeira instância é a pesquisa. Então a pesquisa no sentido de verificar o que o seu cliente ou o que você pretende ou o seu público-alvo precisa, né? Então a pesquisa, quem faz muito isso, e eu acho que usa isso de uma maneira muito bem, o design editorial quero dizer, né? É a Netflix, né? A Netflix ela trabalha muito bem com design editorial, ela consegue se comunicar muito bem com o seu próprio público, né? E ela faz isso através de pesquisa, ela consegue compreender qual a linguagem do público, o tipo de resposta que o público deseja que ela tenha, né, que ela se posicione e tal. Então a gente vê muito a Netflix usando de meme, muitas vezes para divulgar uma série, para divulgar algum dos seus conteúdos, algum dos seus produtos também, né, que estão lá em evidência, né? Então isso é bem interessante, isso é bem legal, tá? A gente ter essa noção de como que
que algumas empresas elas trabalham bem com essa questão do design editorial. Então, assim, a pesquisa ela vai basicamente se basear nisso. Para quem você quer direcionar o seu conteúdo e qual objetivo você quer alcançar. Quanto mais detalhada for essa sua pesquisa, maiores serão as chances de ela alcançar quem realmente você deseja. Tá? Um outro ponto é acompanhar as tendências. Então é importante que o seu conteúdo ele esteja, além de alinhado aos interesses da sua audiência, né, do seu público-alvo, ele tem que ser colocado de uma maneira atraente e moderna. Né? Então os seus consumidores irão prestar mais atenção se as suas páginas tiverem um ar de atualidade, algo mais moderno. Né? Então ficar de olho nas tendências de design é imprescindível na hora de montar a sua peça do design editorial. E isso, novamente, não se refere simplesmente à venda de uma ideia, ou de uma empresa, ou de um produto. Né? Se refere a tudo. Se você tem um canal do YouTube, se você tem uma banda, se você de repente, sei lá, gosta de trabalhar com arte e você quer vender essa ideia, tudo isso faz parte. Né? Tudo isso faz parte e engloba aí o design editorial. Tá? Outro ponto é a hierarquização, né? Ou seja, hierarquize as suas ideias, tenha em mente qual parte do conteúdo você quer priorizar e como ele deve ser organizado. Essa definição aí, ela pode ser demonstrada pelos tamanhos das fontes, da disposição também das imagens e os blocos com destaques, ou seja, as áreas de evidência ajudam e atraem o consumidor durante a leitura ali, né, da peça, daquela peça publicitária. Né? Então, isso é bem interessante. Então, é hierarquizar, ou seja, qual que é a informação mais importante dessa minha peça publicitária. Outro ponto interessante é o cuidado com as fontes. Por mais que exista aí uma variedade quase que infinita de fontes, que vocês vão encontrar lá no Netfontes e até em outros sites, é bom você parar e avaliar bem quais vocês querem utilizar e também considere o tipo do seu conteúdo. Ele vai ser online ou impresso. Se for impresso, para grandes blocos de texto, o legal são as letras serifadas. O que é uma letra ou uma fonte serifada? Uma fonte serifada geralmente é aquela fonte que a perninha no final ela tem uma voltinha. Essas fontes que vocês estão vendo aqui, por exemplo, no slide, nenhuma delas está serifada, é sem serifa essas aqui. Então, geralmente a serifada ela tem uma voltinha no final da letra, né? Fica mais bonito. É muito comum a gente ver isso em livro, tá? Em livro, qualquer peça que for publicada, né, foi impressa, você vai encontrar geralmente a fonte com essa voltinha, esse contorno. Eu vou mostrar para vocês já o que eu estou querendo dizer, tá? E se for algum conteúdo digital, algum conteúdo que vai ficar online, você vai utilizar as fontes sem serifas, como é no caso essa que eu estou utilizando aqui na apresentação do PowerPoint. Beleza? Bom, nesse caso aí a melhor dica para vocês é testar, né? Vá provando e melhorando até a fonte e o seu tamanho estarem o mais confortável possível para a leitura. E novamente, lembrando daquela questão de valorizar e aproveitar melhor o espaço da folha, né? Porque tudo isso vai te ajudar bastante, tá? Que aí engloba inclusive esse próximo tópico, que é o alinhamento e espaçamento. No caso de alinhamento, não existem muitas regras, tá? Mas a dica é sempre prestar atenção na hifenização, ou seja, naquele hífenzinho, né? Sabe quando a gente escreve e a letra, o texto ele não cabe inteiro naquela linha, e aí a gente quebra o texto e joga o restante dele, né? A finalização dele para a linha de baixo. Então, isso é hifenização. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com essa hifenização para não criar buracos. E as caixas de destaque, elas podem ter um alinhamento diferente para chamar ainda mais atenção já dentro da página. Né? No caso do espaçamento, não é preciso se preocupar com as áreas em branco, não. Tá? O leitor ele precisa respirar durante a leitura. Quando a página ela fica muito cheia de imagens e textos sem espaços em brancos, essa leitura ela acaba se tornando um pouco mais desconfortável, tá? Então, essas são algumas dicas de como a gente pode elaborar um projeto de design editorial. Aqui estão algumas dicas de, por exemplo, logotipos, né, e fontes que utilizam essa questão de design editorial para transmitir as suas ideias. Então, por exemplo, eu peguei aqui 3 imagens, não são necessariamente posters, não são nada disso, são só imagens
de fontes, enfim, de logotipos, né? Que eu acho que expressam bem essa questão do design editorial, como foram bem pensadas. Então aqui, ó, o Shark, né? O nome Shark formando aqui o corpo do tubarão, isso é muito legal, né? Tá escrito Shark aqui, você consegue ler bem o Shark e as fontes elas estão casando perfeitamente, né? Aqui fazendo as barbatanas e tal do tubarão, aqui a cabeça com S, brilhante. Ou o Oni aqui também, ó, que tem um no meio do N, né? Então representando, e o Broken Glass aqui é uma coisa bem simples, na verdade, isso daqui, né? Qualquer Photoshop você faz isso daqui, mas ainda assim é bem legal, tá? Eu vou mostrar aqui outras para vocês, vou sair rapidinho da apresentação para mostrar algumas para vocês aqui no meu Pinterest. Então aqui, ó, olha que legal, Drug, né? Orbit, que tem um planetinha aqui sendo orbitado. Aqui são mais ideias para logotipo, né? Shadow aqui, que legal essa. Tem a da Netflix, né? E eu vou mostrar aqui pra vocês de uma pasta que eu tenho aqui. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Uma que eu acho muito legal, que são algumas ideias também de design editorial, mais voltado para publicidade, tá? Deixa eu vir aqui no meu Pinterest, tá aqui. Eu acho que eu entrei na página errada. Eu entrei na página errada aqui, deixa eu voltar rapidinho. Eu particularmente, eu monto, eu não sei se eu já comentei sobre isso, mas eu crio jogos de tabuleiro, né? E aqui eu pego muitas ideias de imagem e tal para usar nos jogos, enfim. Tenho que me preocupar muito com essa questão de design editorial, porque jogo de tabuleiro usa bastante isso. Então aqui, ó, eu quero mostrar para vocês algumas ideias também usando essa ideia criativa do design editorial para transmitir um valor, um princípio e tal, tá? Então vamos pegar aqui, por exemplo, de um produto, tá? E de uma ideia para vocês verem, de um ideal, né? Para vocês verem como é que funciona, tá? Então vamos pegar essa aqui da Nivea. Vamos pegar essa aqui da Nivea que eu achei sensacional. Olha como é um anúncio simples, né, uma peça simples de publicidade, mas ainda assim consegue transmitir a ideia por trás do produto de uma maneira até sutil, né, e bem bonita e elegante e tal. Que é o seguinte, o produto aqui é um creme, né, provavelmente, chamado Nivea Night, e aí você consegue entender aqui a tampa, né, do produto, formando aqui como se fosse uma lua, né? Já que o nome do produto é Night, que é noite em inglês. Então é uma ideia muito bem simples mesmo, mas muito bem feita, tá? Existe uma série de outras ideias assim que a gente pode estar encontrando aqui mesmo no Pinterest, né? Se vocês quiserem até dar uma pesquisada depois, entrar aqui no Pinterest, dar uma busca, vocês vão encontrar muita coisa legal, tá? Principalmente essa questão de publicidade e tal, tá? Então dá uma olhadinha aqui que é bem legal. Olha essa aqui do History, que massa. Os caras colocaram aqui no final da uma escada rolante esse adesivo aqui de um crocodilo, né? Meio em 3D. Que bacana, né? Então fica aí a dica para vocês pesquisarem e tal, tá? E darem uma olhadinha aqui porque tem muita coisa legal. Isso aqui também é bem legal, né? Porque é um adesivo, né? Não parece, mas é um adesivo, né? Esse cara aqui no elevador e o tubarão aqui também é um adesivo. Muito massa, né? Legal, gente. Então vamos voltar aqui rapidinho na nossa apresentação. Bom, voltando aqui para nossa apresentação, então, vamos falar um pouquinho também sobre a psicologia das cores. Isso aqui é um ponto muito interessante na hora que vocês vão criar uma peça de design, saber entender como as cores elas funcionam dentro do marketing, da publicidade. Então, assim, cada cor ela transmite determinado tipo de ideal ou de característica. Então, por exemplo, o vermelho. O vermelho ele representa o dinamismo, calor, agressividade, paixão, energia, sexo, fome e perigo. Então, por que vocês acham que a maior parte das... Acho que já até comentei sobre isso numa aula com vocês anterior, que a maior parte dos restaurantes, né, de fast food, eles utilizam o vermelho e o amarelo ali como cores principais, porque eles representam determinadas
tipos de características, né, essas duas cores. Então, por exemplo, o vermelho ele representa a fome, né? É uma cor que representa a fome, assim como também o amarelo. Eu não sei se dá para vocês enxergarem aqui. Deixa eu colocar um pouquinho de zoom. Ó, no amarelo aqui também está representando a fome, né? Bom, e o azul? O azul ele representa profissionalidade, seriedade, integridade, sinceridade, calma, infinito, serenidade e frescor. Então é o seguinte, o azul, por ele trazer essa questão de segurança, vocês vão encontrar muitas empresas de saúde, né, seguro de vida e tal, assim também como de tecnologia e bancária, com essa cor azul, né? Se você for vocês forem parar para pensar, a maior parte das empresas de tecnologias utilizam a cor azul. O Twitter, o Facebook, a HP, a Intel, né, a Microsoft, ela utilizava bastante, principalmente agora no Windows 10, ela utiliza bastante essa cor azul, né, o tom azul, porque transmite essa sensação de segurança, tá? E o verde? O verde, natureza, ética, crescimento, serenidade, sustentabilidade, o orgânico, o frescor e a juventude, né? Um aqui pro laranja. O laranja, inovação, modernidade, juventude, diversão, acessibilidade, alerta, vitalidade e fome. Também no amarelo, acabei pulando, né? Calor, bondade, positividade, estimulante, alegria, luminosidade, fome e infância, né? Então, se vocês forem para pensar também, os canais de desenho, né? Os canais infantis, geralmente eles utilizam muito a cor amarelo, como a Nickelodeon, e o laranja, né? Que tem a ver com a diversão e tal. Uma aqui para o roxo, o púrpura, né? É o luxo, realeza, sabedoria, dignidade, mistério, espiritualidade, riqueza e sofisticação, né? Então tem algumas empresas também que trabalham com isso, como o Yahoo, né? E outras empresas que trabalham com esse segmento de tonalidade. O rosa, diversão, cuidado, inocência, o feminino, delicadeza, romantismo, frescor e suavidade. Então vocês vão encontrar maior parte das empresas que trabalham com esse tipo de segmento com essa cor. Por exemplo, tem aquela polêmica do meninas usam rosa e os meninos usam azul, mas enfim, ainda assim acaba sendo um segmento de certa forma. Vocês vão encontrar a maior parte das empresas que trabalham com o público feminino utilizando a cor rosa. Isso é quase natural, né? Então tem muito disso. Já o marrom, ele representa o masculino, o rústico, a natureza, a terra, o rural, a aventura, né? A simplicidade e o orgânico, tá? O branco, pureza, limpeza, simplicidade, ingenuidade. Aqui eu acho que está incorreto, bobreza, né? Não deve estar incorreto. Suavidade, maciez e modernidade, né? Por menos que a Apple utilize o branco, né? O branco ou o cinza ali como característica, tá? E o preto é o poder, a sofisticação, o prestígio, o valor, né? A exclusividade, tecnologia, o atemporal, aquilo que está além do tempo, e o misterioso. Beleza? Legal. Vamos voltar aqui então. Vou passar para frente. Bom, quais são os programas então que a gente vai estar utilizando aí nessas aulas de design? Vou falar aqui para vocês de dois programas. O programa que a gente realmente deveria estar vendo, né, que a gente tem que realmente estar aprendendo aí durante essas aulas de design editorial, seria o Publisher. O Publisher, deixa eu apresentar aqui para vocês. Pois bem, então o Publisher, ele é o programa que de design editorial da Microsoft. Ele vem junto com o pacote Office, e por ele não ser um programa o Office, né, por ele não ser um programa que todo mundo tem acesso, eu sei que nem todo mundo tem acesso, e não só simplesmente porque é um pacote realmente um pouco mais caro, né, o Office, assim também como eu sei que muitos alunos não têm computador, então eu não vou focar simplesmente as aulas no Publisher diretamente, tá? Eu vou passar sim o conteúdo do Publisher, mas eu vou focar mais as atividades, tá? Eu vou focar, dividir, meio que separar essa aula em dois programas, né? Que vai ser o Publisher, e o outro programa que a gente vai estar utilizando vai ser o Posters, tá? O Poster, ele é um programa para celular, ele é um aplicativo, tá? Inclusive no final desse vídeo eu vou fazer um breve vídeo explicando mais ou menos como é que se usa o Posters, para vocês fazerem as atividades que eu for pedindo no decorrer dessas aulas, beleza? Então a gente vai estar utilizando o
Posters. Vou deixar o link para download do Posters, né, da Play Store, aqui na descrição do vídeo. Eu sinceramente não sei se ele tem para iOS, tá? Deixo bem claro, mas é possível que tenha. Tá? Qualquer coisa, se vocês tiverem computador, usa o Publisher. Se não tiver o computador ou não tiver o Word, o Office, né, o Publisher instalado, você pode estar utilizando posters aí de boa. Ele não é pesado, tá? Não é tão pesado, vocês vão conseguir usar de boa aí, tá ok? Pessoal, então é basicamente isso. Eu vou Pessoal, então é basicamente isso. Eu vou deixando a aula, terminando a aula agora, tá? Porém, antes de finalizar aqui o vídeo, eu vou deixar um trecho explicando mais ou menos algumas coisas de como utilizar aí o Posters, então fiquem ligados. E eu vou passar uma atividade para vocês que é bem simples. Eu quero que vocês criem para mim utilizando o Posters ou, de preferência, eu vou utilizar nessa aula de hoje o Posters, para que na próxima aula a gente trabalhe só com Publisher. Fale mais sobre o publisher na realidade, né? Não só com o publisher, mas fale mais sobre o publisher, e porque o Posters é bem simples mesmo, e assim a gente vai dando seguimento nessas aulas, beleza? Então fiquem agora com o vídeo aí, o trecho do vídeo explicando sobre o Posters, e na próxima aula a gente continua, ok? Um grande abraço, se cuidem, até semana que vem, tchau, tchau. Beleza, pessoal, então aqui nós estamos com tá? Eu tô com posters aqui. Essa aqui é a tela inicial do programa. E aí, quando vocês forem trabalhar com ele aqui, fazer alguma atividade, alguma coisa, aqui ele já dá alguns modelinhos para vocês. Esses que estão com uma estrelinha são modelos premium, né? Algo assim, você tem que pagar e tal para ter acesso. Mas dá para realizar, mexer com ele aqui de graça, sem problema nenhum, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai clicar aqui no símbolozinho de mais. Vamos vir aqui em vazia, para criar uma tela vazia, né? Vai carregar. Beleza. Aqui, deixa eu voltar aqui, peraí. Beleza. Bom, aqui nessa tela nós temos aqui algumas opções, como por exemplo essa pastinha, onde a gente pode estar selecionando texturas para pintar o fundo da nossa tela, né? Da nossa área aqui. Temos também aqui nesse canto, que é difícil para mostrar para vocês com o celular, tá? Mas aqui no canto direito, não sei se vocês estão vendo aqui um quadradinho com um desenho que parece, sei lá, um lápis, vamos dizer assim. Não é necessariamente um lápis, mas enfim, é um quadradinho com dois triângulos, né? Um para cima e um para a direita. Então a gente vai clicar aqui e a gente pode alterar o tamanho da nossa folha, né? Ó. Então a gente tem escala 1 por 1, 3, 4 e 9,16, tá? Eu vou usar aqui o tamanho 9,16, que é um tamanho bem grande. Aqui a gente pode colocar a borda, tá? Nesse canto aqui esquerdo, ó, onde tem esse desenho dessas duas montanhas, né? Desses dois triângulozinhos aqui, parece uma montanha. Eu posso colocar aqui um fundo ou uma borda, né? Então vamos pegar aqui um fundo aqui. Tem uns fundos bem legais aqui e tal, né? Eu vou usar esse aqui da noite, ó. Ele vai baixar aqui. Vamos lá. Só esperar um pouquinho. Beleza. Então eu clico aqui no símbolozinho do OK, né? Não no xizinho, no outro símbolo. Então aqui eu tenho a minha tela e tal. Beleza, e agora vamos trabalhar. Então, como é que eu faço para escrever textos, colocar imagem, enfim, como é que eu faço? Eu clico aqui no símbolozinho de mais. Então aqui eu tenho a opção de colocar um texto, um sticker, que é uma figurinha, né? Uma imagem que eu posso pegar do meu celular, ou um GIF também que eu posso baixar ou pegar do meu celular. Então eu vou escrever aqui um texto, vou escrever aqui, vou fazer aqui um pôster que vai ser o objetivo inclusive da aula de vocês, da atividade. Eu quero que vocês criem para mim um pôster de um filme ou série, de um caso de série na realidade, de alguma série que vocês gostam. Pode ser uma animação ou uma série, sei lá, da Netflix, enfim, não sei. Eu vou fazer aqui a da Dark, né? Então, ó, eu escrevi, deixa eu mostrar aqui de novo rapidinho. Pera aí. Tá, então eu escrevi aqui o texto. Quando a gente escreve, se eu clicar em cima do texto, ele vai apresentar essa opção aqui embaixo, né, esse novo menu aqui embaixo,
onde eu tenho aqui, ó, em primeira instância, esse desenho de um tecladinho, que eu posso trocar o texto, né, escrever outra coisa ou apagar. Tenho essa paleta de cores aqui, onde eu posso alterar a cor do texto, né, nada muito difícil aqui, ó. Tem muita cor, ó, se eu jogar aqui para cima tem bastante opções de cores, tá? Vou usar aqui o branco. Sempre clico aqui no cantinho aqui da barra, né, ó, onde tem essa bolinha aqui, que é a opacidade, né? Então posso deixar mais claro, meio transparente ou mais intenso. E aqui eu tenho o símbolozinho de OK, vou clicar no símbolozinho de OK para confirmar a informação. Tenho esse símbolozinho aqui do meio, ó, esse ícone do meio. Se eu clicar aqui, eu posso colorir o contorno da linha. Então vou colocar aqui vermelho, por exemplo, ó. Só para vocês verem, tá? Eu não vou deixar assim não, porque tá meio feio. Ah, eu quero cancelar, não gostei disso. Então eu clico aqui no xizinho, ó. E aí eu retiro aquilo. Aí eu tenho esse desenho dessa bolinha com os risquinhos atrás. Não sei se vocês estão vendo aqui, né? É o quarto ícone aqui, ó. Eu vou clicar nele. E aqui eu posso adicionar uma luz, né? Uma sombra na realidade. Então eu vou selecionar aqui a cor da sombra, vou pegar aqui a cor branca. E se eu clicar nessa lâmpada e arrastar, ó, eu posso indicar onde que eu quero essa minha sombra. Tá? Então vou usar aqui uma sombra. Vou colocar aqui uma sombra preta? Não, vamos pegar aqui uma sombra. Deixa eu ver aqui, uma sombra azul. Pode ser, vai. Quero um azul um pouco mais escuro. Deixa eu ver aqui a cor. Legal, esse azul aqui tá legal. Então bacana. Então aqui eu consigo colocar então a sombra e esse último ícone aqui. Eu posso colorir a área inteira, ó. E aqui eu também indico a opacidade, tá? Ah, eu não quero pintar essa área, então clico no xizinho. Aqui embaixo ainda tenho a possibilidade de aumentar o texto em altura e a disposição das letras, ó. Posso deixar elas mais juntinhas ou bem mais separadas. Eu vou deixar ela aqui bem juntinha assim, ó. Não muito, tá? Tá aqui, beleza. Bom, e aqui tendo o AABBCC, né? Aqui é onde eu posso selecionar o tipo de fonte. Aí lembra que eu falei no vídeo sobre fonte serifada e sem serifa. Uma fonte serifada seria isso aqui, ó. Tá vendo que tem uma voltinha no canto da letra? Ó. Aqui também é serifado, ó. Tem esse cantinho, né, em cada letra aqui. Então isso é uma fonte serifada. Sem serifa é quando ela é toda reta assim. Essa aqui ainda é serifada, né? Mas essa primeira que eu estava utilizando aqui é sem serifa, né? Ó. Ok? Beleza. Aqui eu posso deixar texto maiúsculo e minúsculo, né? A primeira letra maiúscula e o resto do texto minúsculo. É um Tzão, o primeiro T grande e o segundo T minúsculo, né? Aqui os dois T's grandes aqui é o todo o texto em maiúsculo e aqui todo o texto em minúsculo. Beleza? Então aqui a gente adiciona o texto, ó, eu posso clicar nele e arrastar para qualquer canto. É legal utilizar o grid para a gente saber se localizar. Vou clicar aqui no mais. E vou clicar aqui e colocar também um sticker. O sticker é uma figurinha, tá? Quando a gente clica em sticker, ele vai mostrar aqui quais são os que estão instalados, que a gente pode baixar. E nesse símbolozinho aqui, com a setinha para baixo, que não estão instalados. Tá? Vou instalar aqui um novo para vocês verem como é que funciona. Eu vou pegar aqui, ó, vou clicar nesse aqui, Shadow, que eu acho que tem a ver com Dark. Vou clicar aqui no símbolozinho, ele vai começar a baixar o stick. Tá vendo que tem uma, não sei se dá para vocês enxergarem aí, tem uma barrinha azul, né? Tá indicando ali o tempo que falta ali para mim baixar essas figurinhas, esses stickers, para que eu possa estar colocando ali no meu projeto. Beleza? Então vamos lá. Deixa eu só esperar aqui terminar de baixar. Não demora muito, como. Beleza, pessoal. Então eu baixei aqui o stick, né? Eu vou usar esse aqui, o Shadow. E aí eu posso usar qualquer um aqui, ó. Tem vários sticks diferentes. Deixa eu ver qual que eu vou usar aqui. Eu vou pegar esse aqui, ó. Não sei qual que eu uso. Esse aqui, ó. Esse stick aqui. Então tá lá. Coloquei o stick. Posso indicar ele aqui em qualquer canto, né? Ó. Deixa eu mexer aqui a fonte. O stick não tem como a gente alterar a cor, tá, gente? O stick ele fica original mesmo. Não tem como a gente alterar. Mas é isso, tá? Então, deixa eu diminuir aqui um pouquinho o texto aqui dark. Deixa assim. Dá pra gente rotacionar, né? Ó, usando esse setinho aqui. E mexer no tamanho também, tá? O tamanho a gente consegue alterar. Ó. Deixar bem grande ou menor. Tá? Deixar assim. Ó.
Dark, sei lá. Beleza? Feito isso, eu clico aqui em cima, no símbolozinho dos dois pontinhos. Aqui eu posso trazer o símbolo para cima, né, ou para baixo, a camada. E aqui tem uma animação, ó. Eu posso criar até uma animação, um GIF, né, do meu trabalho, tá? Para finalizar, eu posso também ter a opção aqui de compartilhar. Ele já fica salvo a partir do momento que eu clico aqui na opção de compartilhar. Ele depois eu enviar aqui para o WhatsApp, ou colocar no meu Facebook, ou no meu Instagram, ou enfim, onde eu preferir, beleza? Pessoal, então é isso. Apareceu aqui pulou aqui um AD, né? Uma publicidade, mas enfim. É basicamente isso. É bem simples trabalhar com esse programa. Ele é muito legal, muito intuitivo. Então, a atividade de vocês é realizar um pôster, fazer alguns posters de alguma série que vocês gostam, de algum anime, algum desenho, enfim, e me enviar lá no grupo ou enviar pro privado para mim. Essa vai ser a atividade que vai contar para vocês como nota, ok? Então é isso, a nossa aula de hoje. Um grande abraço, tchau, tchau.